Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails, os nossos queridos telespectadores estão nos recomendando convidados, temas. O direito é muito complexo, ele tem uma complexidade e uma contingência que faz com que a gente sempre tenha o que debater, o que construir, e esse é um dos focos centrais deste programa. E considerando isso, meu convidado de hoje é o professor Paulo Renato dos Santos Ferroni, diretor do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Prazer estar aqui. Professor, vamos falar um pouquinho das técnicas ou dos sistemas tradicionais de resolução de conflitos, principalmente em razão do advento do novo Código de Processo Civil. Eu acho importante a gente, inicialmente, lembrar que o novo Código de Processo Civil, ele traz algumas alterações que são definitivamente importantes. Uma delas é o como se decide. Tem um artigo do Código lá muito importante que faz referência, vamos denominar de novo modelo de padrão decisório brasileiro. O juiz tem que observar uma série de coisas para poder decidir, para que a sua decisão seja considerada válida perante o sistema. Mas o Código também, ele aposta em outros sistemas, como o sistema da... reaposta, como o sistema da conciliação, o sistema da mediação, da arbitragem. Me parece que o Código dá um novo enfoque para essas questões. O que tem a nos dizer sobre isso? Pois é, professor. Realmente o Código trouxe novidades. Mas, embora o senhor seja um processualista dos mais renomados, e isso nos honra muito, nós ousamos discordar de algumas questões relacionadas ao novo Código. Nós imaginamos que ele tenha trazido novidades, mas dentro do próprio sistema. E pensamos que há aí um erro essencial. Ponto de partida, se o que mais nós fazemos é conviver, o que menos nós temos hoje é formação à convivência. E isso implica em administrar essa convivência e, por consequência, resolver o que dela decorre, entre outras coisas, os conflitos. A educação formal, ela nos proporciona o que em termos de resolução de conflitos? Que formação nos dá? Nós não temos. Nós aprendemos com os pais. E no curso de Direito, aqui da Unifra, pelo menos, nós temos uma disciplina no 9º semestre, que na nova grade curricular passa para o 5º semestre, mas nós temos lá um conteúdo que chama a atenção dos alunos e prepara também a gestão de conflitos. E nisso nós percebemos uma dimensão outra de resolução que, penso assim, não tenha sido contemplada significativamente pelo processo, porquanto ele continua desde 1530 a ser o mesmo método de resolução. E, não obstante alguns autores e palestrantes que nos têm visitado digam que o povo brasileiro é beligerante, nós discordamos também. Nós não temos um povo beligerante, nós temos uma estrutura à disposição altamente beligerante, como é o processo. O processo não permite o diálogo. O processo foi feito para o juiz julgar, não querendo com isso, de maneira alguma, dizer que o processo é ineficiente e que é inadequado. Ele é adequado para algumas coisas, assim como outros tipos de resolução, outros métodos de resolução para outros. E nós temos aqui um judiciário gaúcho dos mais eficientes. Ele está entre os primeiros, ou melhor, ele é o primeiro em termos de eficiência no Brasil. Nós temos 80 milhões de processos em tramitação. Nós gastamos 85 bilhões com o judiciário. E mesmo assim, nós estamos ainda pensando que o judiciário precisa aumentar. Então, a partir dessa tomada inicial, desse pensamento, desse que pensamos ser um erro de concepção da própria estrutura, é que nós devemos revisar. Acho que a solução não está dentro do judiciário. O judiciário tem que se manter enxuto para aquilo que se destina. E fora, criarmos outras possibilidades. Agora, um dos pontos que na tua fala a gente percebe é a retroalimentação, a mantença da cultura bélica
no ambiente processual. E isso, lamentavelmente, é cultural, né? Claro que o processo, da forma como ele foi trabalhado durante os anos, ele propiciou que isso acontecesse. Mas não te parece que isso é mais uma questão cultural, né? Que a gente tem que, talvez, aí sair um pouquinho do ambiente do processo para fazer com que as pessoas entendam? Penso que não, professor. E é claro, é uma opinião bem pessoal. Eu penso que o processo se constitua muito num meta-problema, porque a partir da exposição do problema ao advogado, pela parte, nós temos ali a participação, claro, importante do advogado, mas nós temos a seguir a participação do outro advogado, nós temos a participação do juiz, nós temos a participação do promotor, nós temos a participação de outras tantas pessoas que integram e que acrescem a essa demanda outras tantas informações e que agregam no seu sentido beligerante, litigioso. Nós somos lá adversários, nós ingressamos no processo. Não que não importe ser adversário, claro que sim, nós temos casos em que nós precisamos ser adversários, mas a mais das vezes nós precisamos de soluções outras para as situações. Então, penso que não seja cultural, que o processo é um instrumento bélico, é um instrumento beligerante, ele é de estrutura adversarial, por excelência. Deve ser para algumas coisas, mas nem para tudo. Pois é. Mas em relação ao novo Código de Processo Civil, como é que tu vê esses novos não, né? Conciliação, mediação, arbitragem sempre existiu. Mas como é que tu vê a reafirmação do Código em relação a essas questões? Tu acha que isso pode parecer novidade para alguém, né, que está entrando no mundo jurídico agora? Ou esse reforço realmente ele vem para o bem, na tua concepção? Tudo que se inicia dentro de um sistema como um sistema grande como o do judiciário sempre é melhor, é bem mais visível, né, e bem considerado. Acho que é um estímulo inicial. Mas, veja bem, quanto impacta a ida das pessoas ao judiciário, né? A partir do momento em que se contrata um advogado, se agrega ali teses e pensamentos que já não são mais da própria parte, se vai à sala de audiência, se encontra um juiz, um promotor, um ambiente absolutamente formal, solene, impregnado de tensão, e ali se tenta fazer uma conciliação que, às vezes, o tempo destinado é de 15, 20 minutos. Pensamos que a iniciativa aqui de Santa Maria da criação de uma central de mediação, que usa um tempo diferido para esses processos, sim, entra em sintonia com o novo Código, mas aquelas audiências de conciliação impregnadas desse contexto todo, formal e solene, e autoritário, né, as pessoas se sentem ali muito constrangidas, não conseguem estabelecer um padrão de diálogo capaz de lhes permitir se sentir sequer bem à vontade para expor. Às vezes as pessoas não falam, elas ficam ali e saem perplexas porque não tiveram momento ou quando falaram foi para explodir. Então não tem sido um momento dentro do judiciário dos mais adequados às propostas trazidas pelo novo Código. Pela tua fala, assim, pelo menos eu consigo compreender que existe um problema de estrutura, ali, de função, né? Claro, a iniciativa do Código ela é interessante em reafirmar a posição da conciliação, da mediação e da arbitragem, mas da forma como as coisas vêm acontecendo, aí a gente poderia, né, criticar de uma maneira ou de outra. Te parece que é mais ou menos nesse caminho, por exemplo, no caminho da conciliação ali, tu não compartilhas de que falta capacitação para os conciliadores, de que talvez devesse ser instituído um outro ambiente, né? Pela tua fala dá a entender que aquele cenário ali é um cenário que não contribui muito para que o processo não vá adiante, né? Mesmo assim, professor, nós considerando os investimentos do judiciário em termos em propostas de agilidade, descongestionamento e tudo mais, porque nós temos 80 milhões de processos tramitando. Nós temos uma média de 6.300 processos por juiz, né? Então, nesse contexto, a gente pensa que as iniciativas, elas devam ser estimuladas em ambiente extrajudiciário. O ambiente judiciário, mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, ele consegue
atingiram um percentual de 12%, 13% no estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores em termos de mediação e conciliação, 12%, 13% de resolução de processo. Isso é de um valor inestimável, considerando que o impacto do processo eletrônico, que exige investimento de milhões e milhões, é 2% no descongestionamento. E a simples mediação, a criação de um espaço de mediação e conciliação, cujos investimentos não são muitos, até porque o tribunal não paga, não remunera os mediadores e conciliadores, ele faz cursos e aqueles que integram os cursos fazem os seus trabalhos lá, eles contribuem 12%, com pouco investimento. Mas o ideal não é somente dentro do judiciário, o ideal é termos uma estrutura filtrante capaz de proporcionar múltiplas portas de resolução de conflitos. Nós usamos muito o exemplo do sistema de saúde, que em tese deveria funcionar muito bem, né? Em termos de gestão é que não funciona. Mas as pessoas têm lá os agentes de saúde, tem o posto de saúde, tem o hospital e depois um hospital regional. Quer dizer, elas transitam nesses ambientes até que se chegue a uma única porta do hospital regional. No Tribunal de Justiça, ou no Judiciário, não é assim. Nós não temos outras portas, nós temos uma única, a do Judiciário. Quem tem problemas, desde 1530, vai para o Judiciário. Para o senhor ter uma ideia, em 2004, quando demos início àquele convênio do PROCON, nós tivemos lá uma demanda de 100 casos e dos 80 casos nós resolvemos 80. De 100 casos nós resolvemos 80. Ali, num ambiente de conciliação do PROCON, participando professores, participando alunos e tudo mais, que estavam experimentando. Então, a criação de outras portas se impõe. Embora o PROCON fosse, na época, um órgão fiscalizador e autuador tão somente, as pessoas iam lá e faziam a sua reclamação e dali se distanciavam, porque não sabiam nem o que tinha acontecido, nós criamos, naquele ambiente, uma audiência de conciliação, inovando o PROCON. E essa audiência de conciliação resultou exitosa em muitos dos seus aspectos e migrou para outras instituições, e hoje nós temos aí o consumidor.gov, onde as pessoas podem usar a internet para resolver. Então, criação de outras portas, além da porta do judiciário, não tão somente dentro do judiciário. Ferroni, eu vou te pedir licença para a gente fazer um breve intervalo, é super rápido, e aí nós vamos retomar o segundo bloco justamente desse ponto que a gente parou agora, pode ser? Tranquilo. Então fique conosco, nós já retornamos, não saia daí, como disse, é super rápido. Pessoal, quem é responsável pela alimentação dos nossos filhos? Os seus pais, ok? Conforme o nosso guia alimentar brasileiro, aquela alimentação que for feita em família, que for elaborada em família, vai ter um valor fantástico na vida dos produtos ou dos alimentos adequados para a alimentação dessas crianças. Então, queridos pais, levem seus filhos para a cozinha, comam, façam pelo menos uma refeição em volta da mesa. Família unida é família que educa em relação à alimentação adequada. Não esqueçam, levem eles para a cozinha, façam eles cozinhar junto, eles vão aprender. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta e não deixe de mandar para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Meu convidado de hoje é o professor Paulo Renato dos Santos Ferroni, professor há muitos anos aqui na Unifra, não, professor? Quantos anos já? 2002, professor. Então vamos há 15 anos, mais de 15 anos já, mais professor. 15 anos. Professor, o senhor é um estudioso do direito, é um prático do direito também, né? Quantos anos aí advogando e na coordenação lá do Núcleo de Práticas Jurídicas. Aliás, convidamos a todos que não conhecem, não, professor, a visitar nossas dependências e ver todo o funcionamento da máquina Núcleo de Práticas Jurídicas ali, com o PROCON, com o Centro Interdisciplinar de Mediação. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso depois. Mas, antes disso, eu queria te provocar no seguinte sentido. Primeiro bloco, falávamos de questões culturais e tal, e da própria formação do processo enquanto mecanismo de incentivo à beligerância, né? Tu não achas que essa questão, vou voltar a te provocar sobre isso,
A questão da cultura, ou da retroalimentação à cultura bélica, isso não passa pelo trabalho de sala de aula? Que alunos nós estamos formando? Será que nós estamos formando alunos? Digo isso para todas as instituições, né? Não necessariamente... O aluno do curso de Direito brasileiro, será que ainda não é um aluno mais voltado a uma prática beligerante, a uma prática adversarial, como você disse no primeiro bloco, do que um aluno que primeiro, então, vai se preocupar, obviamente, quando, né, adquirir o profissionalismo, as questões não beligerantes, então, ao reforço da mediação, da conciliação, da arbitragem? Professor, cabe à universidade transgredir em relação a esses sistemas, pensar novas possibilidades, experimentar. É o papel da universidade propor novidades e sintonizada com as necessidades atuais. Os nossos alunos, nós temos plena convicção, eles são muito bem alertados e preparados durante todo o curso. Quando eles chegam lá nessa disciplina de gestão de conflitos, lá no 9º semestre, eles já chegam com uma percepção das possibilidades outras de resolução. Mas a disciplina ela instiga a uma reflexão maior para que se preparem, e que se concebam como bacharéis em direito e que entendam que eles não são técnicos judiciários e que a única possibilidade de resolução não passa necessariamente pelo judiciário. Então, a qualificação dos nossos alunos tem proporcionado que eles atuem de forma diferente. E não raras vezes nós nos encontramos com alunos como juízes, como promotores, como procuradores, como defensores, e são oportunidades onde a gente percebe essa capacidade que eles têm de rever e de ampliar suas percepções a ponto de sintonizar com um sistema mais atual. Veja que o processo, professor, é importante, mas o processo nos dá 4 receitas: absolvido, condenado, vencedor e vencido. Isso não se adequa a todos os pleitos. Olha, nós gastamos muito com o judiciário, e o judiciário se esforça muito, mas isso não basta. Olha, são 85 bilhões de reais investidos no judiciário. Será que nós queremos isso? O que nós queremos como meio de resolução? E nós temos enfrentado dificuldades com profissionais mais antigos, que às vezes não têm essa percepção, essa necessidade de entender que o processo em si não é mais o método melhor a ser utilizado. Veja que o tempo de tramitação de um processo hoje no Rio Grande do Sul é 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, será que nós dissemos para os nossos clientes que o processo dele vai durar 3 anos e meio? Nós temos outras formas de resolvê-los. E a gente não tem incentivado isso. O incentivo dos 85 milhões é dentro do judiciário. Por que a gente não bota 1 milhão lá na comunidade do Beco da Tela? Para criar um ambiente de resolução, da onde migram muitos dos casos que congestionam o judiciário. Por que nós não investimos em outras comunidades para criar ambientes, né, capazes de absorver essa demanda? Por que nós não botamos os alunos, os profissionais recém-formados nessas funções? Por que as grandes empresas desaguam no judiciário como se poluentes fossem demandas aos milhares? Nós não temos um filtro nessas grandes empresas que não têm escrúpulos em enviar ao judiciário milhões de demandas. As empresas que poluem o meio ambiente hoje são fiscalizadas e elas possuem filtros para impedir esse deságue da poluição. Agora, qual é o impacto negativo dessa poluição que essas grandes empresas fazem ao simplesmente não conciliar e milhares de problemas aportam lá no juizado especial? Voltando ao núcleo de prática, como o senhor tinha falado, nós temos lá hoje alguns ambientes, né? Nós temos o PROCON já há bastante tempo, desde 2004, nesse convênio com a Prefeitura Municipal. Temos o juizado especial, onde são recebidos novos casos, onde são julgados novos casos, tramitando exclusivamente com o processo eletrônico, não mais o processo físico, embora tenhamos lá ainda uns 500 processos físicos, mas a demanda também absorve os processos eletrônicos. Temos o SIM, que é o Centro Interdisciplinar de Mediação, participando aí com o serviço social, o curso de Direito, a psicologia, e que agora encara um novo desafio, né?
fomos... a Defensoria Pública do Estado pensou alto, né? Estamos pensando alto em estabelecermos aí um ambiente preliminar entre o ajuizamento, né? E depois do atendimento. Feito o primeiro atendimento pela Defensoria, teríamos aí um ambiente preliminar de mediação, conciliação, onde participaria o SIM, defensores e professores e tudo mais. Seguindo a proposta do próprio Código de Processo. Exatamente. Antes mesmo dessa fase judicial, que ela é agressiva, ela é beligerante, ela incentiva a guerra, e as pessoas, quando vão lá, exclusivamente, elas partem com todas as emoções à flor da pele. Então, é uma ideia nova, a Defensoria se mostrou aberta a isso, nos solicitou, embora nós estivéssemos lá há muito tempo com essa proposta, estamos estudando possibilidades, estamos formando alunos, a professora Ana Rita está trabalhando nisso junto com os professores da Psicologia e Serviço Social, já temos um grupo pronto, apto a encarar esses desafios, e estamos agora em tratativas administrativas, né? Como viabilizar para que tudo funcione bem num projeto experimental. Então tem sido assim, nós enquanto universidade estimulamos sim que os alunos tenham essa experiência e essa formação, porque é tudo protagonizado pelos nossos alunos, né, supervisionados e tal, mas com esse protagonismo deles por conta da necessidade de encarar o futuro. E nós apostamos neles, professor. Nós temos confiança e convicção de que eles serão os reformadores do judiciário para o próximo milênio. A gente tem dito que esse código não é um código para os próximos 10, 20 anos, né? Que talvez seja um código para 30, 40 anos, para que, então, ele, em alguma medida, consiga, né, sedimentar todas as propostas que ele venha desenvolver. E uma delas, como é o foco desse programa de hoje, é justamente a conciliação, a mediação e a arbitragem. Coisas que tu tem uma experiência vasta, não, Ferrugni? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, principalmente relacionando com o núcleo de práticas jurídicas ali, que tu estás diretor, né, por algum tempo já. Qual é a missão princípio ali do PROCON, os horários de funcionamento, o juizado especial cível? É bom que as pessoas, né, que nos assistem aí e precisando, obviamente, vão socorrer do trabalho. O PROCON atende o horário comercial normal, é o mesmo horário da prefeitura, eles têm atendimento durante o mesmo tempo que a prefeitura está funcionando. Nós temos o juizado especial cível das 9 horas da manhã até as 18 horas, sem parar ao meio-dia. Eles atendem o tempo todo também. As pessoas podem ir acompanhadas dos seus advogados, os próprios advogados encaminhar seus pedidos lá, e ainda as pessoas diretamente que, quando preferem encaminhar sem o advogado. Normalmente elas vão bem acompanhadas. Sim. E ali mesmo se tem as audiências de conciliação. No PROCON também, da mesma forma, continua existindo esse ambiente preliminar de conciliação, embora as audiências não sejam mais exclusivamente físicas, elas são mais virtuais por conta de que as propostas são encaminhadas e há um retorno bastante comum, já é um costume das empresas que estão vinculadas a esses pleitos mais comuns aí do dia a dia. Então há essa tramitação no PROCON e no juizado especial. E ainda a Defensoria, que é a porta de entrada de todas as demandas cíveis da comunidade de Santa Maria e da região, da comarca de Santa Maria. Os atendimentos são feitos das segundas às sextas-feiras, sempre pelas manhãs. À tarde o atendimento é feito lá na sede mesmo. Então o ingresso de ações se dá aqui. Ações de indenização, medicamentos, internações, todos os pleitos são encaminhados por ali, com defensores, com alunos e com professores supervisionando esses alunos. Quantos professores nós temos lotados lá no Núcleo de Prática Jurídica hoje, Ferrugni? Somos 9 professores. E, basicamente, quantos alunos trabalham lá enquanto estagiários, enquanto voluntários, etc.? Tens esse número? Nós temos 4 turmas do direito atuando no sistema, prático. No estágio prático, que é a assistência judiciária gratuita, que é aquela assistência normal que todo curso de direito tem, que atende aquelas pessoas economicamente hipossuficientes e tal. E em torno, isso soma aí 200 alunos nesses estágios. E ainda nós temos mais uns 40 alunos envolvidos nos projetos do curso de Direito, nos projetos e atendimentos ao PROCON, Defensoria, Juizado Especial e mais no SIM, que agora entra
uma atuação de outros cursos também, nós temos lá mais uns 25 alunos. Ferroni, para a gente encaminhar nossa conversa de hoje, eu queria te ouvir assim em um minuto e pouco, não temos mais muito tempo. Mas na tua percepção, qual é a importância do aluno lá do início do curso se apropriar do que acontece lá no núcleo de prática jurídica? É importante e indispensável, professor, porque ele conhece os bastidores do fórum e ele vem com informações e questionamentos da sala de aula, o que qualifica, o que contribui muito para o trabalho do professor. Desde o início nós insistíamos nisso, lá em 2002, que os alunos do primeiro semestre tinham que fazer estágio, sim. Isso, ao tempo, acabou sendo uma constatação geral. O aluno aprende, sim. Ele vivencia, ele escuta, ele percebe, ele enxerga, ele trata com as pessoas, lá no primeiro semestre, dentro do fórum, ou em outros ambientes, e ele acumula dúvidas e soluções e contribui significativamente para a sala de aula, com toda certeza, e para a formação dele. Nós temos pouca dificuldade hoje nas aprovações do exame de ordem, não é por nada. É pela insistência e pela participação dos professores nesse incentivo dos alunos aos estágios. Professor, queria agradecer a tua presença aqui no programa. Portas sempre abertas para ti. Sabes disso, né? Um convidado Muito obrigado, professor. VIP nosso. Obrigado pela presença. Muito obrigado. A você também agradecemos pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!